A diferença entre Flamengo e Vasco cada vez assusta mais, é cada vez maior e não parece que vai ter um sinal para reduzir isso. Rapaziada, vamos falar sobre esse Flamengo 1, Vasco 0, jogo válido pelo Campeonato Carioca, mas antes, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Bom, vamos lá. É impressionante. Foi impressionante o que aconteceu ontem no Maracanã, porque eu realmente esperava um Vasco um pouco melhor. Né? Um Vasco que teve mais preparação, que voltou antes, pega um Flamengo que está voltando com apenas 3 titulares de linha e é massacrado no primeiro tempo, no 11 contra 11, tá? Eu acho muito importante a gente destacar isso. É um jogo para o torcedor do Vasco se preocupar com a distância no clássico, tá? Não acho que é jogo para temporada, até porque, como alguns torcedores do Vasco têm falado, não tem 19 Flamengos no Campeonato Brasileiro. Mas a distância está muito grande, porque você vê um Flamengo com apenas 3 titulares, jogando no campo de ataque o tempo inteiro, acabou de voltar, primeiro jogo do ano, e o Flamengo massacrou o Vasco, cara. O Flamengo terminou o jogo com 32 finalizações contra uma do Vasco. O Flamengo finalizou 12 vezes ao gol. Fez apenas um. Vou falar sobre isso, mas só não teve uma goleada por conta do goleiro. O Vasco não conseguiu chutar a gol. O Vasco no 11 contra 11 finalizou apenas uma vez. 12 finalizações contra apenas uma. O Vasco não conseguiu sair jogando. O Vasco não criou jogada. O Vasco não teve um contra-ataque só no jogo, que o GB saiu cara a cara e perdeu. Só. Foi essa a grande chance do Vasco na partida. É muito pouco, tá? É muito pouco. Bom, vamos falar sobre a partida em si. Primeiro tempo o Flamengo começou melhor, obviamente, né? O Flamengo massacrou o Vasco, como eu disse, o jogo inteiro. Mas tem alguns destaques importantes. Gostei da partida do Vitão. Começou um pouco nervoso, mas depois ali, principalmente na construção, foi muito bem, até porque a zaga do Flamengo não foi exigida defensivamente. A partida do Salles é muito boa, tá? Muito boa pela esquerda, com uma pena que ele sentiu um incômodo e o Alexandre teve que entrar na segunda etapa, mas é uma notícia importante. É diferente você ver um jogador jovem jogando ao lado de vários profissionais do que jogando ao lado de vários outros jogadores jovens, né? Passa uma segurança muito maior. Gostei da partida do Pulgar, gostei da partida do Everton Araújo, o Flamengo todo muito, muito bem. A partida do Cebolinha, cara, é, assim, muito boa. Faltou ele conseguir calibrar um pouco mais o pé, né? Se o Cebolinha tá num dia inspirado, o Flamengo tinha ganho de 4-0. Me impressionou a facilidade com que o Cebolinha conseguia passar pelos marcadores do Vasco e puxar para dar o seu chute característico colocado. Assim, me chama a atenção a passividade do Vasco, cara. Um time que não conseguiu jogar. O Vasco não conseguiu jogar. A partida do Coutinho é muito ruim, tá? A partida do GB, ele perde um gol cara a cara, né? Se é o Ryan ali, dá aquela saudade do torcedor do Vasco e tal, mas assim, muito ruim. Me impressionou, cara. Me impressionou a partida dos laterais, a partida do Piton também. Assim, o jogo inteiro. Mas enfim, Flamengo massacrou o primeiro tempo. O Léo Jardim já tinha feito um milagre na cabeçada do Bruno Henrique. Outro que jogou muito bem. Então assim, um Flamengo sendo Flamengo. E um Vasco que não conseguiu igualar. Mesmo com mais dias de preparação, mesmo já tendo entrado em campo, não conseguiu igualar contra o time misto quase reserva do Flamengo. O Flamengo, como eu disse, com apenas 3 titulares do que você projeta para a temporada. 3 titulares de linha só. Léo Pereira, Carrascal e o Pulgar. O Bruno Henrique não é um titular do Flamengo hoje, né? É o Pedro, que acabou entrando na segunda etapa. Então, assim, o primeiro tempo eu acho que chama muita atenção, dá para tirar muita coisa desse primeiro tempo, porque é no 11 contra 11, né? Na segunda etapa, tem um lance polêmico da expulsão do Caio Barros, que eu não acho tão polêmico assim. Para mim, a expulsão foi justa, tá? Ele dá uma pisada na panturrilha do Carrascal, se eu não me engano. Para mim é lance de vermelho. O árbitro marcou na hora. Lance sem bola. Assim, cara, existem tantas formas de você fazer uma falta para matar contra-ataque. Você pode puxar a camisa, você pode puxar pelo ombro, você pode dar um totozinho por baixo. E o Caio Barros vai de sola na panturrilha do jogador do Flamengo. É de uma irresponsabilidade enorme fazer isso num clássico também, né? Vamos ser sinceros. Sei que a torcida do Vasco gosta do Calma Barros, ele fez um 2025 bem bom, mas pelo amor de Deus, você tá jogando Flamengo e Vasco, o seu time já não foi bem na primeira etapa, assim, os primeiros minutos ali do segundo tempo o Vasco tinha dado uma equilibrada, mas a expulsão foi logo no início, então não dá nem pra contar muito. E aí você comete uma falta pra parar contra-ataque assim. Existem tantas maneiras de você matar um contra-ataque. É uma escolha burra, né? É uma escolha burra e irresponsável, tá? A torcida do Vasco reclama da expulsão, o Diniz reclamou da expulsão na coletiva, disse que foi uma expulsão ridícula. Ridícula foi a atuação do time do Diniz, né? Isso foi ridículo. O Vasco não finalizou a gol. O Vasco já tinha ido muito mal no 11 contra 11. Isso tem que ser muito destacado, isso é bem preocupante, tá? E aí, depois da expulsão, vira basicamente um jogo de ataque contra a defesa, vira um treino pro Flamengo, um treino de luxo, e aí era questão de tempo até o gol do Flamengo sair.
apesar do Léo Jardim estar fazendo uma baita partida, né? Num cruzamento, numa falta cobrada rápida, Piton erra, né? Dá uma assistência, Carrascal faz um bonito golaço e abre o placar no Maracanã, 1-0 Flamengo. E assim, o Piton péssimo defensivamente, né? É um lateral com problemas defensivos há muito tempo, só que ele ataca bem, né? Aí a torcida do Vasco tem uma visão dele que ele é um pouco acima e tal, mas ele é ruim defensivamente, né? Ontem mais uma assistência para gols de jogadores do time adversário. Depois que o Flamengo abre o placar, o jogo fica bem mais tranquilo, vira novamente um ataque contra a defesa. E assim, gente, vamos destacar, um cara não viu o jogo, tá? Acordou de manhã, foi pesquisar, pô, 1-0 Flamengo? 1-0 Flamengo, Deve ter sido um jogo equilibrado, o Flamengo acabou ganhando, beleza, normal. Com a expulsão, desequilibrou o jogo. Não foi isso. Não foi isso. O Vasco foi massacrado. O Vasco, se não é o seu goleiro, teria sido humilhado no Maracanã. 32 finalizações do Flamengo. Não importa se seu time tá com a menos. Dessas 32, 13 no primeiro tempo. Então, assim, já era um massacre. 12 finalizações a gol. Muitas defesas difíceis do Léo Jardim, eu contei 5. Não é exagero falar que teria sido 4, 5-0 se não fosse o Léo Jardim. Foi um massacre. Foi um massacre. E o Vasco chega a uma estatística muito perigosa, tá? Que além de não ter conseguido competir com um time misto quase reserva do Flamengo, com apenas 3 jogadores titulares de linha, o Vasco chega nos últimos 35 clássicos contra o Flamengo, o Vasco tem 2 vitórias. O Flamengo sabe quantos o Flamengo tem? O Flamengo tem 20. Dos últimos 35 Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. Por que eu falo que essa estatística é perigosa? Porque a gente sempre fala, clássico é sempre clássico, tem o fator clássico que equilibra. Acho uma mentira absurda. Não tem fator clássico que equilibra. Para alguns times isso existe. Fla-Flu tem existido bastante. Pro Vasco não equilibra. O Vasco não consegue equilibrar clássico. O Flamengo jogar contra o Vasco, se você pegar o histórico de resultados, esse histórico assustador, é Flamengo e Bahia, é Flamengo e Mirassol, é um jogo qualquer pro Flamengo. Um jogo qualquer. O Flamengo só ganha. E assim, por que eu falo que isso é perigoso? Porque a gente sempre fala, pra sempre vai ser um grande clássico. Pra sempre? Pra sempre, será? Você pega uma geração... O Vasco, assim, nos anos 2000, se consolidou como o maior rival do Flamengo, né? Pega a geração que tem de 15 anos para menos, 18 para menos, torcedores do Flamengo. Você tem certeza que a maioria vai ver o Vasco como o maior rival? Eu cravo para você que não. A maioria vê o Fluminense como o maior rival. Muita gente vê o Fluminense como o maior rival do Flamengo. Já é uma mudança. Por quê? Porque o Fluminense complica. Porque não pega um recorte de 10 jogos às vezes e o Fluminense ganhou mais. O Fluminense perde mais do que ganha. O Fla-Flu perde. A estatística tá aí e mostra isso. 2019 para cá também o Flamengo tem mais vitória. Mas é equilibrado. Para você ser rival, você tem que incomodar. O Vasco hoje não incomoda. Por 2 motivos. Porque ele não ganha título nenhum e porque ele não consegue ganhar do Flamengo. Ele tem 2 vitórias em 35 jogos. Isso não é incomodar. Por isso que o Vasco valoriza tanto quando empata com o Flamengo. Porque é o máximo que tem conseguido. Isso é muito perigoso. Porque é um clássico centenário que sempre foi equilibrado. E o Vasco não consegue fazer frente ao Flamengo. Não consegue fazer frente a um time que acabou de voltar de férias com 3 titulares em campo, pô. Gente, isso é muito perigoso. A gente tá falando aí de gerações que podem... Esse clássico pode... Assim, se o Vasco não conseguir equilibrar, pode se perder sim pelo meio do caminho. Vai ter gente vendo o Palmeiras como uma rival, vai ter gente vendo o Fluminense, vai ter gente vendo... O Botafogo eu nem digo tanto, mas pode ser o Botafogo, se o Botafogo conseguir equilibrar um pouco mais. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Sim, foi assustador o jogo ontem. Assustador. Assustador. Os jogadores do Vasco têm que chegar no vestiário e pedir desculpa pro Léo Jardim, agradecer o Léo Jardim. Todo mundo pagar o jantar do Léo Jardim. Porque se não é ele ontem, meu amigo, esquece. Era mais uma goleada no Clássico dos Milhões. Era mais um 4-0, era mais um 6-1. 6-1 ia dar porque o Vasco não chutou a gol, né? Situação ridícula. 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 Preocupante, eu diria. Preocupante. É óbvio que, assim, o Vasco não vai pegar 19 Flamengos no Brasileirão, mas o Brasileirão tá batendo na porta, você pega um time superior a você e você não consegue competir. Eu não vou nem falar assim, pegou um super Flamengo, não foi um super Flamengo, amigo. Um Flamengo com apenas 3 titulares, um Flamengo sem Arrascaeta, um Flamengo que o Pedro só jogou 45 minutos, um Flamengo com o Vitão e Léo Pereira, o Vitão claramente vai ser reserva, um Flamengo que só jogou 45 minutos com o Alexandre, um Flamengo com o lateral direito reserva com o Royal, um Flamengo sem Jorginho. Gente, assim, é pro torcedor do Vasco ficar muito preocupado, e o torcedor do Flamengo tem que ficar bem animado com esse início, né? Um Flamengo que acabou de voltar, ganha do Vasco de maneira protocolar, amassando o jogo inteiro, poderia ter goleado,
E agora o Flamengo afasta, né? Até em termos de tabela, não tá muito tranquilo ainda não, né? O Flamengo vai precisar ganhar mais um jogo, pelo menos mais um. Como o jogo é contra times do outro grupo, não dá pra fazer muito esse cálculo, né? Mas provavelmente eu acho que mais uma vitória o Flamengo passa. Vai pegar o Fluminense no final de semana, no domingo. Projeta um Flamengo misto novamente. E aí o Fluminense complica nos clássicos, né? Pode ser que o Flamengo não vença. É uma boa chance do Flamengo não vencer, mas se vencer, já praticamente garante a classificação. Depois começa o Brasileiro. E esse jogo aí contra o Sampaio Correia tem que ser time todo reserva. Aquela galera que não tem jogado, Michael, pá, e ver o que acontece, tá? O Flamengo deve conseguir sim a classificação. Né? O Flamengo sai, o regulamento do Campeonato Carioca, né? O Flamengo sai de uma. Meu Deus, quadrangular final pro. Opa! Vou classificar. E com todo respeito, cara, assim, muitos torcedores falando assim, agora que botou os titulares, o Flamengo tem que jogar a força máxima o tempo inteiro, tem que ganhar o Campeonato Carioca. Cara, não. Joga com o time reserva, assim, o elenco profissional, mas os reservas. O Campeonato Carioca ficou pequeno pro Flamengo, assim, e pequeno para muitos clubes já. Perdeu muito esse valor. É tema até para outro vídeo, mas, assim, o Campeonato Carioca, né, tá mais ali para atrapalhar o calendário do Flamengo do que qualquer outra coisa. Mas eu acho importante o Flamengo ter voltado agora para ter ritmo para pegar São Paulo, para pegar Corinthians. Depois tem a Recopa, vai ter o Brasileiro ali, datas assim, calendário maluco. Né? Esse ano, especialmente, é uma loucura. Mas uma boa vitória do Flamengo, uma excelente atuação, gostei muito do que eu vi. E parece que esses jogadores vão continuar tendo fome. Eu acho que fome é importante, né, para você, porque você vem de um ano que você ganhou praticamente tudo, você precisa ter fome para continuar ganhando. O Flamengo vem de novo, vem como o principal favorito para ganhar todos os títulos do futebol brasileiro. Isso não significa que vai ganhar, nunca alguém ganhou as 3 principais, mas o Flamengo vem como favorito. Gostei da partida do Vitão. Vamos ver o que esse Fla-Flu nos reserva. Talvez o Flamengo com um pouco mais de titulares. Mas, gente, bem preocupante a atuação do Vasco, bem preocupante a coletiva do Diniz, bem preocupante muitas coisas. O Vasco precisa melhorar muito. Sei que vão chegar reforços, mas o Vasco precisa melhorar muito pro Campeonato Brasileiro, tá bom? O Campeonato Brasileiro tá batendo na porta já semana que vem. Bom, é isso, rapaziada. Você que gostou do vídeo, comenta aí, dá a sua opinião. Valeu e até a próxima.